rancho pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Bom dia, Josélio Carmo. Bom dia, Dionísio. Bom dia, Julimar. Meu bom dia aqui para o companheiro pedetista, o nosso Valdo Barreiro. Esse é o nome dele mesmo. E o meu sempre agradecimento, primeiro a Deus, botar a palavra de Deus aqui nesse ambiente, agradecer a Cacau, mais esse convite, e presente aqui estou com a intenção de conduzir a minha fala em 2 pontos. Primeiro, todos sabem, fiz aniversário 13 de agosto, na quinta-feira. Esse aniversário, eu já disse aqui, inclusive no ar, um deputado chegou uma vez e disse, tem que entrar no calendário das festas do município e tal. Por isso, eu tenho que hoje trazer aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento as várias manifestações de solidariedade, e nem só nas emissoras de rádio, todas elas, como também através dessa ferramenta hoje, que é o telefone, que é principalmente as redes sociais, no WhatsApp, e agradecer essas pessoas. Felizmente, por essa infeliz doença que abate aí que cai sobre a humanidade, não houve aquele abraço festivo, mas houve as felicitações de respeito, de carinho. Só a lembrança para mim já basta. E a maioria delas vindo sempre com aquela homenagem, com a palavra de Deus, que é que interessa pra gente no momento de estar atravessando um momento difícil desse, mas todos nós contritos, Julimar, que estamos sobre a sua proteção. Verdade. É uma doença onde até os cientistas se debatem, cada um puxa para um lado e você diz, a opinião cientista não é essa, que é o Tradulê, que de repente vem cientista dos dois lados, uma confusão terrível, a imprensa buscando partidarizar esse problema. Então, a única coisa que unifica mesmo é a fé. O que unifica todos nós na proteção é a fé. Então, nesse momento em que o aniversário não pôde ser comemorado como sempre, eu quero fazer esse agradecimento aqui de público a todos que de alguma forma lembraram do dia e entraram em contato comigo. Outro assunto que não é novidade é a história da pré-candidatura e esse imbróglio criado por 2 elementos no partido que não aceitam o meu nome. Tenho que atender esse convite, está à disposição de vocês para alguma pergunta, mas de antemão eu quero reafirmar, eu já falei nesse microfone aqui que o Jolimar está presente, que a nossa candidatura está de pé. Um filiado de um partido, presta bem atenção, população de Alagoinhas e região, um filiado de um partido, normalmente sem ferir nada do estatuto desse partido, até mesmo a resolução nacional, que não quer ou não queria que em cima de um palanque do PDT saísse o nome ou alguém que defendesse um projeto de Bolsonaro. Nem isso. Nunca houve uma fala minha defendendo o projeto de Bolsonaro. Todos sabem que muitas vezes tinha até receio, e nesse microfone o que eu fazia de campanha para Ciro Gomes, o líder que vai ter essa discussão lá na frente. Fui para o PDT nessas circunstâncias de que a campanha não seria nacionalizada, problema nacional discutiríamos lá na frente, que a campanha seria tratar dos assuntos do município, iríamos montar críticas, sobretudo na paralisação de Alagoinhas de 2000 para cá. Então a minha vinda aqui hoje, agradecendo mesmo esse convite da direção da emissora, na pessoa de Cacau e de vocês dois,
é para esclarecer a população que só tem uma forma de um filiado de um partido não ser candidato, não obtendo a maioria de quem é filiado a esse partido. E o partido tem filiados da época de Aranha, o partido tem filiados da época que eu e Paulo César passamos por lá. Estamos confiantes, inclusive queremos mandar um abraço para todos os candidatos a vereador do PDT que foram traídos como eu. Receberam a notícia que os dois morcegos, porque o morcego é um animal, vamos dizer assim, que ele contém todas as características da doença mais perigosa para a humanidade, que é a raiva. Verdade. Mas ele não tem raiva. Ele transmite, ele morde, ele pica um ser humano, e aquele ser humano tem que correr atrás de vacina, porque senão vai ter a raiva, e a raiva é letal, é morte na certa. Mas tem determinadas pessoas que são morcegos, e eu infelizmente entrei nessa rede de morcegos. Só 2 morcegos. Então mandar um abraço a todos os candidatos do PDT. Do lado feminino, quero mandar um abraço para Valterlice, essa guerreira, que há muito tempo faz um papel de político sem ser disputando votos. E do lado masculino, mandar um abraço para meu amigo Guache, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e dizer a essas pessoas que estamos na luta. Só tem uma forma desses candidatos, algum deles ser eleito, é se o partido tiver um candidato a prefeito. Então, essa é a afirmação que eu quero fazer aqui nesse momento. Juscelio Carmo é candidato, sim, só não sendo depois das convenções. Se viermos a perder, sabemos que esse ano, pela pandemia, poderão eles, o presidente municipal, querer manipular esse fato. Como? Assistimos em outra época uma disputa entre o pré-candidato Juscelio Carmo e Murilo, que queria ficar com o MDB para apresentar um candidato meia boca. Como a votação foi presencial, o Carneirão sacudiu, abalou todo mundo indo lá, e Juscelio terminou candidato e vitorioso na eleição para prefeito em Alagoinhas. Pois bem, agora não vai ser assim. A votação, a convenção, ela vai se dar de forma pela internet, de forma virtual. Eles não vão ter o direito de não nos dar o link, para que as pessoas, e terá uma pessoa numa mesa sentado recebendo esses votos através desse link único. Caso com tempo antecipado nós não viemos a saber qual esse link, tem justiça. Apesar desses morcegos estarem na cidade espalhando terror, dizendo que esse é um fato político e não entra justiça. Imagine o que é que tem na cabeça de um indivíduo desse. É como faltar o respeito de um partido como o PDT e simplesmente ser como uma coisa clandestina onde a justiça não possa ter ação nenhuma. Isso é uma decisão política, não cabe a justiça aí. É um engano. A justiça é para corrigir todo tipo de falha entre os brasileiros. A justiça brasileira é para isso. Então estamos convictos disso, estamos com muita firmeza, sem nenhum arrudeio, trazendo às claras as milhares de pessoas que estão nessa convulsão de pensar que a nossa candidatura não vai existir. Interessa a quem? Val faz essa pergunta sempre. Interessa a quem? A gente não tem um debate aberto, porque a minha candidatura tem essa característica de trazer à tona
o debate, a discussão do município, a grandeza na campanha através da discussão. Mas a eles interessam o rabo de palha de cada um e levar a discussão para a baixaria. Ah, você disse que meu rabo de regularidade é grande, o seu é maior do que o meu. Será que a Lagoinha merece isso? Será que vamos mesmo, num momento em que se fala de abandono da política velha, nós vamos construir em Alagoinhas esse caminho ardiloso, macabro, de pessoas que estão na política e não têm o essencial. O essencial, Dionísio, Julimar, o essencial na política é ter votos. Não são pessoas que testados nunca foram para nada representar, não tiveram ainda aval de ter a representatividade do povo com uma votação que lhe dê direito a falar alguma coisa que possa impedir que uma pessoa legalizada num partido não possa ser candidato. Mas me alonguei na primeira fase, estou à disposição de vocês e dos ouvintes para sanar qualquer tipo de dúvida. Juscelio, as pessoas encontram a gente na rua, no comércio, e perguntam, como é que eles agem dessa forma com Juscelio Carmo? Sem primeiro ter uma conversa, um diálogo, e toma essas decisões dizendo na conversa deles que era por esse motivo do apoio ao presidente da República. E em nenhum momento aqui nos microfones a gente nunca viu você, Juscelio, o senhor Juscelio, tem idade até de ser meu pai, né? Eu percebo que há uma tremenda de uma perseguição a você. Uma perseguição. Porque o seu nome vem despontando. A gente percebe que a população quer Juscelio como também uma via para que a população possa fazer o seu julgamento. Então, em nenhum momento esses caras lhe chamou, teve uma conversa contigo. Como foi isso? Coisa, Jolimar, tão ardilosa, que eles com o papel no bolso dizendo que eu não era mais candidato e discutindo. E permitindo que eu pudesse até marcar reuniões com vereadores. Existia uma reunião marcada para o domingo, tudo combinado com os candidatos a vereador, e eles também traídos, sem saber de nada, foram chamados na sexta-feira e anunciado que eu não era mais candidato. Quer dizer, uma patifaria, uma coisa. Quando estabelecemos forma para poder ser candidato, qual delas? Primeiro lugar, a minha aproximação ao presidente estadual do partido PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior. Resistiram até o último minuto para eu não falar com o deputado. É brincadeira. Eu digo, eu não assino. Não adianta, ou eu falo com ele, falei com ele, tive as garantias. Pela pandemia, todos sabem que até o pai dele veio a falecer. Não houve a possibilidade do que ele propôs, uma reunião para conhecermos pessoalmente. Outro motivo, que a discussão nossa não trazia assuntos nacionais. Eleição para presidente da República ficava para o momento de presidente da República. Correto. Aceito por eles. E por fim, a terceira hipótese, que ele só tinha tendência a falar mal, a bater, como é comum falar, dos dois prefeitos últimos, Joaquim e Paulo César. Eu digo, mas e o Joséildo não entra por quê? Se o atraso de Alagoinhas está de 2000 para cá, de repente isso também foi aceito. Vamos fazer as críticas pertinentes. Claro que o Joséildo não tem a mancha da falcatrua do candidato Paulo César, mas existem críticas que tem que também ser feito a quem atrasa o município, e foi também por eles aceito.
de repente, acenou com boa vontade o PSC, Partido Evangélico da cidade, um partido que no mesmo grau de altivez nunca tivemos história de falcatrua, de estar envolvido em bandalheira, de ter se envolvido, a não ser o esforço do presidente desse partido, o seu Márcio Reis, em emendas, em várias emendas, para que Alagoinhas pudesse ter a contribuição do deputado ou do ex-deputado irmão Lázaro, inclusive participando comigo em Brasília, o Márcio Reis. Benedito Vieira é testemunha para trazer para Alagoinhas aquela obra importante que construída ali junto da rodoviária, o Sesc Senac. De Alagoinhas estava presente eu e Márcio Reis, nenhuma outra autoridade. Então, meu grande pecado foi abrir uma conversa com eles, mas sem fechar nada. Aí não pode, porque diz que esse povo ia fazer cobranças. Gente, nosso município vai ter, próximo prefeito, que conviver com 2 anos ainda do governo Bolsonaro. O nosso município vai viver 2 anos ainda com Rui Costa, do PT. Por que é que temos que abrir guerra contra o governo do estado ou a União, quando Alagoinhas precisa de estar ligados, afinados com essas duas autoridades, que é onde está a fonte do recurso? Então, a perplexidade que vocês da imprensa e que os mais chegados têm é a mesma minha. Por que foi descumprido isso? A serviço de quem? Temos uma candidatura, temos a possibilidade dos homens, mulheres, jovens desse município poder ter uma opção de voto, e vamos ficar presos a esses nomes cansados que ainda não provaram, não tiveram administração com objetividade para avançarmos e colocar Alagoinhas no ranking que ela era antes de 2000, a 8ª cidade da Bahia. Muito bem, 8h32. Voltaremos aí daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, com a segunda parte da entrevista com o Juscelio Carmo. 8h33, voltaremos já. Ouvinte que vai ligar agora, que tá ligando agora, e vai fazer alguma pergunta. Vamos lá, Dionísio. Bom dia, seu José. Juscelio está na escuta. Qual é a sua pergunta para Juscelio? Eu queria saber de Juscelio Carmo sobre, se ele vinha se eleger, sobre essa Zona Azul. Qual o destino dela? Porque todo dia a gente recebe denúncia dela, e por sinal que até que a empresa é MEI e recarda mais do que isso. Com a pandemia, o comércio fecha 2 horas e ela fica até 6 horas da noite. Você sai com seu carro, não tem quem venha cobrar, você tem que ficar procurando as pessoas. Então eu queria saber dele, caso ele se eleja, se ele vai continuar ou vai tirar essa Zona Azul da cidade. Bom dia, José. A minha posição com relação à Zona Azul é conhecida aqui 2 anos aqui no microfone. Alagoinhas poderia ter uma opção de estacionamento, de normalização do estacionamento, sem precisar de ter esse arranjo de uma empresa que ninguém sabe, catando de 2,50, dizem que é 300 mil, 400 mil reais todo mês, e esse dinheiro deixa de circular no município como o nosso, para sair daqui esse dinheiro. Nós colocávamos aqui com muita clareza. Temos Pastoral do Minó, tantas entidades que poderiam estar fazendo esse serviço, organizando e todos pagando, sabendo a finalidade para onde tinha o recurso, para onde estava sendo dirigido o recurso, do que essa coação de você parar seu carro e ver uma máquina, ver um telefone fazendo fotografia à torta e à direita, e você não sabe para onde essa fotografia está indo. Sabemos que foi lei que implantou isso em Alagoinhas, a arrumação dos vereadores e o prefeito. Não posso hoje
cometer irresponsabilidade de chegar aqui e dizer: prefeito, tiro amanhã. Não é assim. Eles não invadiram a praça de Alagoinhas, tiveram consentimento pela lei para entrar. Agora posso lhe dizer que terá do meu mandato toda a má vontade para que eles aqui permaneçam fazendo esse tipo de trabalho. E isso é fácil. Alagoinhas precisa de expansão das áreas de estacionamento. E pior que temos, até no centro. É preciso expandir as áreas de estacionamento. E é fácil. Essas áreas que deverão ser expandidas, não está na lei. A lei diz quais as ruas para serem cobradas essa taxa de estacionamento. Se você abrir novas ruas que estão aí, posso citar ruas que cabem tranquilamente 70% dos carros que estacionam no centro de Alagoinhas. É só você não dar o direito deles explorarem esses novos espaços, e tranquilamente vocês vão ter um prefeito criando toda a dificuldade para esse contrato ser de uma vez por toda rescindido e estando fora de Alagoinhas. Mais uma participação, salvo enganos da minha parte, Fabinho, que está na linha. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome mesmo? Seu amigo Arlindo. Arlindo. Cunhado de Noel. Ô, cunhado de Noel, rapaz. Um abraço pra Noel. Ô, Juscelio, eu tô aqui há 53 anos. Eu nem vou votar mais estação nenhuma, mas em você eu voto, viu? Porque a Alagoinha está acabada, bicho. O hospital, a mesma merda, a maternidade, a mesma porcaria, a rodoviária, viu? Não tem quem vai lá, o ponto de coletivo tem que implodir essas ruas, abrir essa rua aí, o calçadão, que pra que isso aí? Os ônibus que vêm fazer o estacionamento restado ali em frente à Mestre Calçado, viu? E tá uma porcaria. No centro de abastecimento só tem mijo de rato. Tá tudo acabado aí, viu? 53 anos, até hoje, rapaz, tem de 12 a 13 prefeitos, até agora não fizeram porra de nada, mas você eu voto, viu? E você eu voto. Muito bem. Tá ouvindo? Ouvindo, obrigado, Arlindo. É bom evitar esse tipo de coisa. Aqui não é um programa para se fazer confissão de votos. Nós temos que respeitar a lei eleitoral. De qualquer sorte, a gratidão nossa por você enxergar nosso nome e ter confiança nele, mas terá o momento, depois da candidatura registrada, da gente poder pleitear voto em outro espaço, não aqui na entrevista. Eu sei que a população, viu, Dionísio, tem a coisa de perguntar: você eleito vai fazer o que para a saúde, vai fazer o que para a educação, na educação e tal. Eu queria dizer a essas pessoas que esse é o momento de pré-candidatura da concentração de ideias. Correto. Nós que queremos agregar outros partidos e outros candidatos, eu posso estar pensando uma coisa que não atrai outro candidato para nosso pleito, para nossa caminhada. Então, se eu vier aqui falar de propostas, e claro que a gente tem que ter um chassis, porque é que somos candidatos a prefeito de Alagoinhas. Mas a coisa de dizer quais são as ações, isso aí pode chegar um candidato de outro, um pré-candidato de outro partido para fazer uma composição de vice e trazer outra ideia. Exatamente. Então vai ter um momento certo da gente poder explanar esses projetos, depois de fato sermos candidatos, que aí vamos a levar para a população o julgamento do melhor projeto. Por enquanto, vamos ficar ainda com algumas ideias num chassi de candidatura, mas sabendo a população que nós estamos querendo agregar outros partidos, outras ideias, para criar um projeto de fato que possa contemplar bem a saúde, a educação, a infraestrutura e tantas outras coisas que o município está em verdadeira carência ou decadência. Nós temos outro ouvinte. Após esse ouvinte vamos entrar com Valdo Barreiro, que Valdo tem um assunto muito importante e que os nossos ouvintes precisam também estar sabendo de toda a situação. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Ângelo. Pois não, Ângelo, fica à vontade, sua pergunta. Ô, Julimar, eu gostaria de fazer uma pergunta a Juscelio, já que eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei de sua trajetória. Sempre ele é uma pessoa esclarecedora, esclarece os fatos da melhor maneira,
que lhe apraz. Juscelio, você como declarou que é candidato contra tudo e contra todos do seu próprio partido. Eu te faço uma pergunta da seguinte maneira: toda a estrutura política da cidade está montada desde quando ela foi fundada, desde quando ela foi descoberta ou criada, não sei qual é a melhor palavra que eu coloco agora. Dívidas o município sempre contrai. Tudo que você pretende fazer, você vai ter um limite acentuado em matéria de finanças. O município está endividado e o município não consegue alavancar uma melhora nos pontos cruciais. Primeiro, a saúde, depois a educação, transporte coletivo, mobilidade urbana, que a Alagoinha está atrasada. Bancada política, você sabe que é sempre retrógrada. Câmara de Vereadores. Eu te faço uma pergunta: você sendo prefeito, como é que você vai governar, sendo que todos os que passaram, sempre você foi uma pessoa crítica, sempre você comentava os fatos e mostrando soluções. Você como prefeito, qual a sua maneira de, quando você sentar lá naquela cadeira, você vai retroceder tudo aquilo que você tem comentado, ou você vai governar para a cidade? Obrigado, Ângelo. Que pergunta? Uma pergunta abrangente, uma pergunta boa, pergunta mesmo para já candidato. Eu tinha que lhe dizer, Ângelo, que a maioria do que eu penso fazer em Alagoinhas não é uma proposta para executar no meu governo. Alagoinhas está precisando, a nossa estrutura de cidade, a saúde com maternidade não existe. Nós não temos nem cemitério, gente, essa é a verdade. Todos os nossos projetos estruturantes, equipamentos estruturantes, é cidade arrasada. O que nós pensamos, Ângelo, é trabalhar dentro do orçamento, mas apresentar projetos que o outro prefeito que venha, mesmo sendo contrário politicamente a nós, não venha desmanchar. Eu quero dar um exemplo a vocês com relação ao Bolsa Família. Um projeto do governo federal completamente ao contrário politicamente de quem nos governa a União hoje. Mas eu pergunto, Bolsonaro acabou o Bolsa Família? É porque esse é um projeto estruturante para a sociedade. Alagoinhas precisa de alguém, e olhe, o que você fala é uma verdade. Quem entrar em 2021 com essa formação de grupos que estão aí, arrumado aí sobre o que diz que lidera a partida, a pesquisa que está despencando, que é o Paulo César. Se a volta desse indivíduo para a prefeitura, as pessoas menos esclarecidas vindem a ele essa vitória, será um fracasso total, completo. A reformulação que esse município precisa é de alguém que entre, não para fazer da prefeitura cabide de emprego. A prefeitura não aguenta, vai começar a pagar os empréstimos de tudo que foi feito em Alagoinhas. No governo incapaz de Joaquim Neto, foi por dinheiro tomado emprestado, que começaremos a pagar agora em março. Se entrar esses grupos da boiada magra, pensando que o cofre da prefeitura vai estar da forma que entraram da vez passada, não vai suportar. A nossa proposta é justamente o contrário disso. Entrar com propostas enxutas, mas edificarmos projeto que, se puder ser executado no nosso governo, tudo bem. Tem uns que é prioritário. Fazer a maternidade, isso aí eu posso garantir. Tirar Alagoinhas dessa vergonha de estarmos num prédio alugado, isso aí acontece, e sendo enganado, dizendo que vai ter hospital de câncer, tudo mentira. O que não existirá no nosso governo
é engodo, é mentira. A população terá que ter a verdade sobre caminho, porque a nossa administração terá Deus. Tendo Deus, a verdade tem que estar acima, tendo Deus acima, a verdade tem que estar na sua linha. Então é isso que nós pensamos. Não estamos para fazer propostas aqui que não venha o projeto do município contemplar, o orçamento do município contemplar, mas terão que ter projetos. Agora mesmo, ontem, inauguraram um puxadinho na central de abastecimento, 5 milhões de reais tomado emprestado. Aquele puxadinho feito na central não é falado, tá bonito, tá para enganar a população. Estão chamando de área de shopping dado a central. Meu Deus. Procurem saber quanto custou o metro quadrado daquilo, gente. E quem vai pagar é o próximo prefeito. Se fizesse um projeto de estruturar a central para ela crescer verticalmente, qualquer outro prefeito que assumisse, teria que dar dignidade continuidade a esse projeto, dando dignidade a quem ali vende e quem ali entra para comprar. Um puxadinho ao nível da imundície. O puxadinho, se passar um carro, uma bicicleta e alguém cuspir, o cuspe vai para dentro da mercadoria que ali está sendo vendida. E eles estão inaugurando com oba-oba, como sendo, imagine se eles fizessem a central. Meu irmão fez a central de abastecimento. O outro lado ali, que eu me refiro sempre ao fundo da Barreto, tinha outro projeto de urbanização para ali. Hoje tem uma invasão. Eu pergunto a vocês, se Judélio não tivesse feito a central de abastecimento, tenho certeza, ali era hoje uma invasão, igual a invasão que tomaram conta dos terrenos públicos no fundo da loja Barreto. O que a Lagoinhas precisa é de rédea firme, é de alguém que a população confie, que seja capaz de não só tomar conta do dinheiro e não roubar, como a Polícia Federal está identificando roubo na administração do seu Paulo César, com gente já presa com 30 anos de cadeia decretada pela Justiça. É também de alguém que entre para tomar conta, inclusive, do território do município, que está sendo levado, que está sendo completamente usurpado por invasores. Bom, como sempre combinado, eu deixo minha parte para o ouvinte. Tem uma ouvinte que tem observado que esse problema tem acontecido em todas as administrações passadas. Ela quer a opinião de Juscelio sobre o assunto. Bom dia, se identifique e faça a sua pergunta, Juscelio Carmo. Bom dia, eu sou Iraci, tem 12 anos que eu moro aqui e é o meu primeiro voto agora. Eu queria saber desse candidato, se ele chegar a ganhar, ele vai tirar esses animais da rua, jegue, cavalo, vaca. A gente planta as plantas na porta da casa da gente, vê os animais comem tudo. E não tem com quem a gente reclamar. Isso aí é elementar. Tomar conta de uma coisa tão simples dessa, a minha candidatura vem justamente para você ver o que a população necessita, coisa que completamente por fora do orçamento, animais na rua. Essa semana me mandaram vídeo de animais comendo na porta da prefeitura, mas se coçando na porta da prefeitura. Estamos sem ninguém, gente. Estamos sem ninguém tomando conta. E é o que ela diz, há muito tempo que vem assim. Muito bem, nós vamos agora com Valdo Barreiro. Tem mais ouvintes, tem mais perguntas? É o tempo, né? 8h55. Vamos lá, Dionísio. Tem mais um ouvinte? Bom dia, se identifique, por favor. Quem fala? Alô? Caiu, viu, Dionísio? Ficou mudo a ligação. Então vamos com o Val. Quando o ouvinte ligar novamente, a gente vai iniciar com o Val e depois vem os comerciais e a gente retorna com o Val para concluir. E com o Val e Juscelio Carmo, pré-candidato a prefeito de Alagoinhas. Vamos lá, Val. Bom dia, Val. Pode puxar o microfone, fique à vontade. Isso, fique à vontade. Val, bom dia, mais uma vez. Bom dia, Jolimar. Bom dia, Dionísio França. Bom dia, meu futuro prefeito Juscelio de Souza Carmo.
Ô Val, eu vou, uma pergunta aqui, eu vou direcionar ao Val, né? Val anda muito pela cidade, sobe e desce, a gente vê Val aí, chega num canto, bate um papo, chega no outro, bate papo, então, né? Você chega em vários estabelecimentos aqui, você sabe o que acontece na cidade. Aí tem uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não se identificar, tudo, eu vou respeitar. Você, Val, por exemplo, né? Quem está por trás, na verdade, dessa ação ardilosa contra Juscelio Carmo? Tá pensando para responder. Não, a pergunta é. Eu estava me identificando, dar um bom dia aos seus ouvintes. Exatamente. Que eu não dei, tá? Você cortou me fazendo a pergunta. Então, o ouvinte, tá? É por causa do tempo que corre. Então, bom, Dionísio, dei-me os fatos que eu te dou o direito. Dei-me os fatos que eu te dou a direção. Então, vamos lá. A quem interessa, deixei essa indagação aqui na semana passada, a quem interessa rifar a candidatura de Juscelio Carmo. O que ele faz pensar, um outro fato novo agora que surgiu, que foi a candidatura do pré-candidato Radiovaldo Costa, é que Radiovaldo Costa é diferente de Luciano Sérgio. Luciano Sérgio e Radiovaldo são PT, são os mesmos modus operandi. Então, a questão da retirada da candidatura de Luciano Sérgio, com a desculpa esfarrapada da pandemia, isso não cola. A questão de tirar Luciano Sérgio porque não cresceu na pesquisa, isso também fica meio duvidoso, porque na ótica dos petistas, todo candidato que eles coloquem, eles acham que os eleitores dele votam por simplesmente ser PT. Então isso não procede. Então, isso tanto não procede, também a forma como Radiovaldo se coloca como pré-candidato substituto à altura. Porque, por exemplo, Radiovaldo foi candidato a deputado estadual em 2006, e quando foi em 2010, eu até brincava fazendo uma referência às duas lideranças, Balaio e Tampa. Balaio e Tampa chegou para Radiovaldo e disse: olha, eu quero ser você candidato a prefeito, você me apoia. Em 2012 eu apresento seu nome para candidato a prefeito de Alagoinhas. Aí eu liguei de São Paulo para a Radiola e disse: rapaz, você vai fazer esse acordo, você é otário. Chamei ele até de otário, ele não vai cumprir com você. Quando foi 2012, Tampa brocou na eleição de 2010, teve 34 mil votos, ficou quase que impossível pela questão dos resultados. Radiovaldo vim para centro da discussão para que Tampa ia lá e cumprisse o acordo com ele. Aí ficou charaminguando, Radiovaldo querendo tentar até uma vista. Eu digo: ó, isso não vai funcionar, sangue puro. Eu cheguei e chamei ele lá no fundo da Câmara de Vereadores e disse: olha, já era. Eu não disse a você que ele não ia cumprir com você? E agora, você vai fazer o quê? Você está dizendo aí que vai abandonar a candidatura, que está cansado, que não vai ser mais vereador? Eu digo: vem cá. Você está agora insatisfeito, está cansado de ser vereador. E quando passar esse processo aí, porque a política a gente está no fervor da discussão, descontente às vezes, mas quando passa tudo isso, a gente sente saudade de tudo. Das maldades, das ingratidões, dos agradecimentos, das gratidões, de tudo a gente sente falta. E depois, como é que você vai se apresentar lá embaixo na governadoria? O ex-sindicalista, o ex-vereador, ou é melhor você chegar lá e se apresentar como vereador? Ele: rapaz, eu confesso que não pensei nisso. Você sabe qual foi depois o troco de Radiovaldo comigo? Ele, lá na Câmara que eu estava lá, ele faz um pronunciamento e diz que quem mudou ele de ideia a votar aí para um terceiro mandato foi um tal de Odinaldo Roseira. Entendeu? Aí ele seguiu. 2012. É o que estão tentando armar um cenário aqui novamente. Só houve duas candidaturas e a de Gilvan Arte, que ele não percebeu, que ele foi ali só para dar uma falsa legitimidade, porque na verdade o governador se cercou de todas as formas e só a base dele foi candidato. Aí Radiovaldo seguiu, nós todos, inclusive Juscelio,
embarcamos na candidatura de Paulo para não votar Joséildo novamente, que naquele momento todos nós entendíamos que era melhor 8 anos de Paulo César do que voltar o PT para a administração, e isso funcionou. Paulo César teve 43 mil votos contra 23 de Joséildo. Então, tudo isso, com isso, Paulo César se envaideceu, caminhou pelo mesmo erro de Joséildo, dizendo que um poste ele elegia. Pronto, aí vai Radiovaldo para 2016. Novamente Joséildo tesoura ele. Ele aí tinha tudo que esse diretório que era para fechar e não fechou. Joséildo correu, como ele é craque nisso, se articulou para o Salvador, veio e deu uma rasteira em Radiovaldo. Radiovaldo teve que sair do partido e foi para a rede, que se hoje tivesse na rede era um candidato fortíssimo, incontestável. E a partir do momento que votou para o PT, votou sem credibilidade, porque ninguém confia mais. Pronto. Então o que acontece? A saída de Luciano não é o critério de pesquisa e de voto, porque quando o Radiovaldo se habilita, ele se habilita pela questão do voto de deputado agora estadual, de 16 mil votos, empatando tecnicamente aí com Paulo César. Não é, porque não funcionou com Joséildo, que teve 34 mil e perdeu a eleição. Não é com o deputado Joséildo, teve 13 mil, que se elegeu com as cuecas na mão, de 42 na penúltima vaga de deputado estadual, e 16 não teve o voto para ganhar a eleição. Então, esse critério de rifar Luciano, com todas as divergências que eu tenho lá, acompanhando o trabalho de Luciano, são posições que eu até condeno, mas o que estão fazendo, o que fizeram com Luciano, é o mesmo que estão se tentando fazer com Juscelio. Entendeu? Então, Radiovaldo, se os caras lá atrás traiu você, não cumpriu com o acordo de você, não se submeta a esse papel de fazer o papel de vingança. Você, quando se for a estratégia de Joséildo, botou o Luciano para ser candidato, para ele tesourar, para você fazer o acordo, para ser candidato Luciano ser candidato a prefeito, para facilitar para você ser deputado, independente de qualquer coisa, você tem que cumprir a palavra. Você que concordou. E por que agora você vem com a desculpa que na sua primeira fala você disse que fatores externos decidiu para sua pré-candidatura votar? Então, que setores externos são esses? Como a gente sabe, a gente está no meio político, a gente sabe que essas ordens veio lá de cima. Agora, Rádio, não entre nesse jogo baixo, rasteiro, como a política de Alagoinhas, de puxar o tapete dos outros. Eu tenho você como um cara liderança. E afinal de contas, meu amigo, você é até meu clone, né? Que muitas vezes por aí as pessoas me confundem com você. É verdade. Então você tem que ter a minha pegada. E a nossa caminhada política, todos aí é testemunha que nunca ouvi dizer que eu passei a rasteira em alguém e nunca cumpri a palavra. Então, Rádio, se mede o homem não é pelas fazendas, pelos carros, pelo status, pelos títulos, se mede o homem pela palavra. Então seja homem, Rádio, que eu tenho você como homem e cumpra com o Luciano. Muito bem, Val, a gente vai ali e volta já, vou dar um intervalo, Val, e a gente volta contigo, viu? Com esse diálogo importante, 9h03, porque nós temos os nossos parceiros que contribuem com o programa. Vamos lá e a gente volta com o Val, concluindo também a sua palavra aqui no programa Tribuna Popular. Val, você parou aí na linha de raciocínio, né? Deu stop para o intervalo comercial, mas agora você pode seguir a sua linha de raciocínio e logo após... Tem um ouvinte querendo fazer pergunta a Val e a Juscelio, aos dois. Então ele vai aguardar o Val concluir o raciocínio dele, tá bom? Aí depois que ele... Segura aí, viu, ouvinte? Segura na linha aí que o Val vai concluir o raciocínio dele, aí depois você faz a pergunta e o Val e o Juscelio responderão. Val. Bom, então, como eu estava dizendo, Rádio, cumpra a sua palavra. Você concordou, você fez o acordo. Se você está dizendo que o motivo de você entrar na disputa foi a pandemia, essa pandemia também é um empecilho para todos os candidatos também. A mesma dificuldade que Luciano teve, você também vai ter. Entendeu, Rádio? Se seu critério é a pesquisa ou é o parâmetro, a sua votação da candidatura de deputado, então, Rádio, eu tenho uma sugestão para você honrar a sua palavra. Você está dizendo que
o diretório estadual passou a bola para o municipal que decidiu. Então, rádio, não é o nosso entender, nós não somos criança, nós sabemos que essa decisão vem de lá de cima, porque a Prefeitura de Alagoinhas, isso é um dado para os seus ouvintes, quando o Partido dos Trabalhadores chegou à presidência da República, Alagoinhas era a 17ª prefeitura e estava no rol das prefeituras que ajudou o Caixa em tudo por tudo para a vitória do Partido dos Trabalhadores. Então a prefeitura de Alagoinhas não é só namorada pelo governo do estado, é pela estrutura nacional, que Alagoinhas é uma região principal do litoral norte baiano de Alagoinhas. São 22 cidades aqui que nós representamos. Então, rádio, eu tenho uma sugestão para você sair bem na fita. A primeira é a seguinte: senador, o Rui Costa, eu tenho aqui a seguinte questão. Senador, o homem tem que ter palavra? Certamente ele vai dizer que sim. Então, senador, se o homem tem palavra, eu tenho que cumprir a minha. Eu pactuei, mesmo estando bem nas pesquisas, que o candidato lá seria Luciano Sérgio, porque nós entendemos que qualquer candidato do PT, o povo vai votar se acredita no nosso projeto. Então eu tenho que cumprir. Agora, se o critério é pontuar na pesquisa e o critério é quem teve mais votos, então esse candidato não sou eu, esse candidato seria Joséildo, porque o que nós entendemos, o que eu entendo, seria Joséildo, porque para se ganhar a eleição aqui em Alagoinhas, você vai ter que ter de 25 a 30 mil votos. E quem é que cientificamente está mais próximo disso, que eu sempre defendi lá atrás e achava que o candidato era Joséildo? Se for o critério que Radiola está dizendo, né? Porque Joséildo teve 22 mil votos e Radiovaldo teve 16. E Luciano não teve essa pontuação. Então, se não era para colocar Luciano, porque ele foi vereador com 1.050 votos, então não era Luciano para entrar, era Joséildo. Então 22 para 30 ou para 25 fica 3 mil, para 30 fica mais 8 mil, fica mais próximo. Então o candidato seria Joséildo. Mas Joséildo hoje é o empregado de Rui Costa, né? Ele é suplente, ele não é o detentor do mandato. Então ele segue as orientações. Então, rádio, coloque isso aí agora. Se Joséildo de público disser que abdica e Luciano disser que abdica para você ser o representante, aí sim a história muda. Agora, você também, rádio, tem outra sugestão. Você pode dizer ao senador e ao governador, não estou lhe fazendo de moleque de recado não, sabe? Mas porque você também, de qualquer forma, se consolidou uma liderança, 37 mil votos a nível de estado, tem uma certa abertura. Então, você seria um representante de Alagoinhas, e você pode dizer lá, governador, o povo lá também aceita que eu seja vice de um homem íntegro, de um homem do agronegócio, de um homem que é a esperança do povo, que chama Juscelio de Souza Carmo. Você pode dizer lá também que o povo quer que eu seja vice de Juscelio, para que eu seja esse porta-voz aqui e abrir porta para você no governo do estado. E quem sabe até depois ser lá candidato a deputado estadual, para lhe representar também na Assembleia. Então, rádio, você pode ter essa gentileza aí e ficar bem na fita com todo mundo. Agora, você dizer que Luciano saiu da disputa por causa de pandemia porque não cresce na pesquisa, então a mesma coisa você vai ser. Isso aí vai murchar, rádio, porque você está fazendo papel de um jogo sujo. Se você está contribuindo para que seu companheiro seja tesourado, é eu que sou do partido que vou acreditar em você? Então, irmão, não surge sua história política fazendo parte do caudilismo, como esses dois indivíduos aqui do Partido Democrático Trabalhista estão querendo fazer com Juscelio. Porque isso se chama assassinato de reputação. Aí, nesse momento, com toda a divergência que eu tenho a Luciano, eu me solidarizo com ele, porque eu já conversava com o Luiz lá no passado: olha, Luciano, mais uma vez, vai ser balão de ensaio, como já foi. E isso é uma crueldade. O rapaz se preparar, dizer em todos os cantos que não era mais candidato a vereador, que já estava cansado, e que se não fosse candidato, ia para as capoeiras. Então você está matando um sonho de uma pessoa. E isso não se faz, isso é cruel, isso é desumano, e isso é uma irresponsabilidade e uma inconsequência. Não siga o caminho dos dois cidadãos que eu não gosto nem de citar o nome, porque o homem tem que ter palavra, meu amigo.
E isso é que eu espero de você. Cumpra a sua palavra. Bom, tem um ouvinte também que gostaria de fazer uma pergunta a Juscelio Carmo e a você, Val. É o nosso amigo Fábio do Pirineu. Bom dia, Fábio. Bom dia, Julemar. O discurso de Val é bonito. Fique à vontade. Agora ele falar do partido dos outros. Agora eu queria perguntar a ele é Juscelio. A Juscelio com os projetos. Val tá perguntando os projetos do Juscelio, dizendo quais são os projetos do Juscelio diz os projetos dele, e deixar a vida do outro partido rolar. Sim. É a minha pergunta. Qual é o seu projeto, Juscelio? E Val, na última eleição você teve quantos votos? Pra você estar com essa moral toda aí. Obrigado aí. Obrigado. É o Fábio do Pirineu. Ô Fábio, veja bem, o que Val explanou aqui agora, porque aqui na sala, na saída aqui, houve uma conversa com o Radiovaldo, e Val, com essa linha de pensamento dele, lógico, cada um tem que ter, né? Fazer uma avaliação do que está acontecendo no município nesse momento, com essas mudanças e tal. E Val deu essa resposta aí, mas não é que ele está se interferindo no. E o ouvinte fez essa pergunta aí, mais ou menos nesse sentido. Mas com relação ao projeto, aqui, acho que não estava ouvindo do início, é o que eu lhe respondi. Os projetos para Alagoinhas não vai ficar sendo discutido em 5 minutos. Se fizer isso, vai ser uma irresponsabilidade. Ainda mais se nós estamos numa pré-candidatura. Não teve convenção ainda, não teve nada. E vamos agregar outras ideias. Um vice-prefeito, ele chegando, é uma conjugação de ideias que vem para engrandecer o que a gente já está levando. Então, coisas podem ser modificadas, podem ser ajustadas. Então, vai ter o momento da candidatura registrada para a gente ter o maior prazer de entrar nos debates, que talvez é isso que não querem, né? Estão evitando uma pessoa como eu para engrandecer o debate, a discussão sobre Alagoinhas, porque ficam, a maioria, pelo menos que estão acima, com rabo de palha, e cada um vai ficar apontando um rabo de palha do outro, e os problemas da cidade ficando para trás. Então, vai ter esse momento, acho que você guarda essa pergunta, que eu vou ter o prazer de responder a você, com detalhe, onde é que você quer que eu responda, se é na infraestrutura, se é na saúde, se é na educação. Mas para encerrar mesmo. Para encerrar, a última participação de hoje, Miranda de Lima, depois então que o Miranda fizer a última pergunta, aí a gente vai ter uns minutinhos para Val se despedir. Concluído, e também o Juscelio Carmo. Miranda de Lima, todo mundo está na escuta. Bom dia a toda a equipe do programa, bom dia aos ouvintes. Juscelio Carmo, Val. Juscelio, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, muito bom saber que chegar a essa idade, com essa vontade, com essa dedicação e com todo o gás, eu quero chegar. Mas é o seguinte, a minha pergunta, Juscelio, que muita gente queria fazer. Qual é a minha dúvida? Não há mais tempo de você se filiar a nenhum partido, correto? Correto. Pronto. Aí surge de repente esse comunicado nas redes sociais e que você não é mais candidato pelo partido PDT. Como é que vai ser essa costura para que você seja o candidato de fato do PDT, já que você não pode mais se filiar a outro partido? E você pode, porque você está afiliado ao partido. Vou responder, Miranda, com muita calma, que no início eu já respondi, vou responder de novo. A única forma que existe de uma pessoa legalmente filiada a um partido a não ser candidato é na convenção. Todo partido tem uma gama, tem uma quantidade de filiados. E quem vai indicar que se esse partido tiver 2 candidatos, os 2 nomes são apresentados e ganha o que tiver maior voto, a maior quantidade de votos. Houve isso no passado, eu citei antes, com Judélio e Murilo, completamente diferente de agora. Os 2 morcegos que não querem a minha candidatura no partido não tem representatividade de voto 0, não tem nada. Eles querem, não é uma luta como Judélio e Murilo, que ambos tinham respaldo político para dirigir a cidade. Esses 2 morcegos não têm representatividade de votos. Mas quem vai dizer se eu serei candidato ou não, eu acabei de falar aqui.
são os filiados do PDT, que não são todos dele, eu estou de posse da lista. E no momento certo iremos fazer uma convocação dessas pessoas para dizerem se o PDT, um partido grande, um partido que tem candidato a presidente da República, terá direito ou não de ter um candidato numa cidade importante como Alagoinhas. Acabamos de assistir, esses dois morcegos deveriam estar essa semana em Salvador para dizerem ao presidente nacional do partido que não se aliasse a Semineto, tradicional direita da Bahia e do Brasil. O morcego, presidente do PDT, bateu na mesa e disse: você está num partido de esquerda. Aí eu pergunto a ele: ô morcego, e agora, morcego, como é que vai ser o vice do PDT sendo vice do candidato de Assemineto em Salvador? Partido é grande, partido é grandeza. Alagoinhas precisa de mentalidade nova. Alagoinhas precisa de crescer, não é só administrativamente, é politicamente também, para evitar esses conchavos políticos feitos às madrugadas, cada um com interesse próprio, deixando o povo sempre em segundo lugar, Miranda. Então, mais uma vez, eu repito, eles não têm a unanimidade do partido, porque assim como me traíram 26 candidatos a vereador, com a carta no bolso dizendo que eu não era mais candidato do PDT, assinada desde o dia 27 na mão deles dois, e marcando reunião com o vereador para eu estar falando aos vereadores como é que nós iríamos conduzir a campanha. O que existe, Miranda, por detrás dessa coisa ardilosa, é que o mentor de tudo isso, o filho dele é candidato e ele quer botar os outros candidatos para marcharem para eleger o filho dele, ou talvez o presidente do partido. Não vão achar em mim covardia. Deus, quando cria a primeira dificuldade, um gargalo é para abrir a expectativa. Em Alagoinhas tem que ter um candidato que dá altura para ter as discussões dos nossos projetos, Miranda. E Alagoinhas conhece a minha linha. A minha linha, inclusive, de coerência. Sobretudo sobre a determinação de Deus. Se eles têm outro caminho, sigam. Porque a estes morcegos, se Alagoinhas não tiver a minha candidatura, não foi por causa deles, é porque Deus instrumentalizou eles para fazer um livramento à minha pessoa. Encerra, Val. Pois é, vamos prosseguir com o Val. O Val vai concluir. E pedir desculpas aos ouvintes aí, inclusive a gente nem utilizou aqui os áudios, né? Porque o nosso tempo, né? Não dá. As nossas desculpas aí aos nossos ouvintes. Vamos com as considerações finais do Val e depois as considerações finais do Juscelio Carmo. Bom, eu creio que eu preciso ouvir também a direção estadual em função desses acontecimentos, do falecimento do pai dele. Que ele também teve Covid e depois por cima ainda teve uma pneumonia. Juscelio, por ser uma pessoa humana, não levou mais esse problema para ser digerido para o presidente estadual. Mas numa oportunidade, isso vai ter que se discutir. E eu creio que ele deve ser um político sábio, que o político, principalmente o deputado, ele precisa ter lideranças que tenham voto. Porque o que interessa, o peso do político se mede é pelo voto. Então, se o presidente estadual, que eu creio que seja um homem inteligente, ele vai ficar com quem tem o voto e não vai ficar com quem não tem o voto suficiente para lhe dar subsídio a um terceiro ou quarto mandato. Correto. Então, se a palavra também de Ciro Gomes vale, eu creio que o lulopetismo, como ele já disse, de alto e bom tom, que o PDT também não se coliga com o lulopetismo. E o que esses dois senhores aqui querem fazer, querem lucifar para levar nosso projeto, que é da vontade popular do povo de Alagoinhas, para o lulopetismo. Então como é que fica? Ciro Gomes fica sem uma voz? Será que dá para dar crédito à fala de Ciro Gomes? Porque ele diz abertamente das divergências claras com o governo federal e fala também do lulopetismo. Então agora nós vamos ter que rifar uma candidatura viável, de uma região viável, que serve de base até para os projetos de governo que Ciro tenta chegar, vai rifar para dar o lulopetismo. Então fica esse questionamento, né, para vocês. Então, no mais, eu quero agradecer
a direção dessa rádio, agradecer a você, Dionísio, Jolimar, Evilásio, que esteve aqui próximo conosco, e agradecer também ao meu futuro prefeito, José de Souza Carmo, que para honra e glória dessa terra saberá conduzir os rumos da nossa tão amada e estimada Alagoinhas. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Muito bem, agora Juscelio Carmo, com as considerações finais também, agradecendo aí a todos os nossos ouvintes que espalhado aí em toda a nossa cidade e região. Juscelio Carmo. O seu José tá aqui chorando, já ligou não sei quantas vezes. Eu vou respeitar seu José. 30 segundos, vá, seu José, bom dia. Eu queria fazer um comentário sobre o que esse rapaz falou de Val aí. Ele disse que quantos votos Val teve para Val para essa bola toda. Eu quero dizer a ele que o coronavírus é pequeno e todo mundo tá com medo do coronavírus. É meu comentário. Que beleza é a democracia, que beleza é a liberdade da fala. Essa emissora tá de parabéns cada dia. É orgulho para Alagoinhas. Aqui não se pergunta, vai falar o quê? Não. Joga no ar simplesmente a pergunta e a resposta tá aí, de fato. Precisou que Val não dissesse nada. Eu queria tranquilizar mesmo a população, dizendo que de fato eu quero ser prefeito de Alagoinhas. Quero ser prefeito, me proponho sem nenhuma covardia. Fiz 69 anos antes de ontem. E queria mostrar que dentro do orçamento de R$1.350.000, todo dia caindo no cofre, todos os dias caindo no cofre da prefeitura, nós não temos a obrigação de viver nessa mendicância. E as obras que surgem em Alagoinhas, essas obras são frutos de dinheiro emprestado. Nós temos sim condição de, dentro de uma administração proba, honesta e sobretudo transparente, podemos sim dar uma diferença completa, diminuir o sofrimento. Claro que não somos salvador da pátria e não estamos aqui prometendo rio de leite nem morro de cuscuz, nada disso. Nós estamos fazendo proposta em cima do orçamento de R$1.350.000 por dia. Mas eu quero ser prefeito, mas não estou querendo passar por cima de ninguém. Não estou querendo pagar a qualquer preço a candidatura ou a vitória. A minha candidatura só se estabelece se de fato ela vier do anseio popular. E isso eu falei o tempo todo. E até hoje estou crescendo numa pesquisa. Estou falando para você aí que tem a pesquisa na mão, é recente. Todos os candidatos estacionados, se Paulo César, os liderados dele e os altos líderes, os donos, em desespero. Paulo César despenca. E despenca dentro do sentido de honradez que construiu os homens e as mulheres de bem dessa terra. Em não tolerar ladroagem, em não tolerar tramamóia e malfeitos com dinheiro público. Por isso a eleição de Paulo César não vai se viabilizar em Alagoinhas. Não tem hipótese. Acredito na honradez dos homens de bem dessa terra. Então, você que tem a pesquisa, ou vocês, sabem que esse cara despenca e os outros estão parados, estacionados. O nosso nome cresce, como foi assim com o governador do Rio, como foi assim com o governador de Brasília e o governador de Minas Gerais, que há 30 dias antes da eleição tinha 2% de ganhar as eleições. Pesquisa não é uma foto. A pesquisa não é uma coisa estática, parada. Ela é um retrato daquele momento. Tranquilizo a população nesse momento. Quero ser sim prefeito de Alagoinhas. Se não for, será o livramento de Deus, que é o meu grande coordenador, que é o grande indicador do meu caminho, seja na minha família, seja nos meus negócios, ou seja também na política. Um bom dia a todos, o meu agradecimento mesmo a Cacau. As minhas desculpas a Radiovaldo, a quem eu votei nas últimas eleições.
agradecer a ele, dizer que não tive culpa de ter passado esses minutos a mais que me deram, nenhum privilégio. Mas que a minha disposição continua firme, forte, para ainda trabalhar em defesa do povo de Alagoinhas, sobretudo dos mais carentes. Muito obrigado e um bom dia mesmo a todos vocês. Obrigado também, Juscelio, obrigado aí a Val, obrigado aos ouvintes, as nossas desculpas, né? Mas nós teremos aqui brevemente debates com os pré-candidatos, aí você vai poder fazer muitas perguntas a todos eles. Nosso muito obrigado, amanhã, domingo, vamos descansar, segunda-feira a gente se encontra às 6 da manhã no programa Linha Aberta, aí eu e Jolimar, meio-dia no programa Comunicação em Ação, e o jornalismo da 93 fecha às 18 horas com o programa 93 Notícias. Meu muito obrigado, meu